Olá, bem-vindos à TVD, a mais um painel, uma mesa redonda de debates aqui na TVD. Obrigada pela audiência de vocês. Toda semana contamos com essa audiência fiel e hoje temos assim, um tema que eu considero inovador aqui na TVD. Desde que nós começamos essa programação durante a pandemia, ainda não havíamos falado sobre identidade. E, obviamente, diante de tudo que nós estamos vivenciando, a questão da identidade ganhou um papel de destaque nesse contexto. E hoje nós trazemos aqui, para discutir com vocês, e entre eles também, obviamente, experts no assunto, duas grandes empresas que atuam nesse segmento, e especialistas, um timaço, vocês vão ver, para falar sobre como nós vamos reconsiderar esse tema. A identidade sempre foi um assunto muito importante em segurança, mas também muito desafiador. E hoje, quando a gente percebe que as fronteiras estão cada vez mais, de certa forma, diluídas, a questão da identidade ganha realmente um novo protagonismo, e é isso que nós vamos avaliar aqui. Essa semana, nós vivenciamos vários assuntos, inclusive no nosso próprio portal. E um deles foi um tema muito importante, falando sobre os vetores de ataque. E, dentro desse contexto, a identidade surgiu como sendo o número 1 dos vetores de ataque. Eu quero convidar o Rafael Sampaio, que está conosco, é o Country Manager da ETEC Nova Rede, e eu, antes até dele dar as boas-vindas, que é isso que estava combinado, mas eu gosto sempre de mexer um pouquinho com o que está combinado, já colocar para ele essa questão. Rafael, trago você aqui para o nosso debate, dê as suas boas-vindas e me fale isso, é o número 1, é o principal vetor de ataques à questão da identidade, Rafael? Fala isso para a gente e dê as suas boas-vindas ao nosso público e aos participantes aqui do nosso painel. Bom dia, Graça. Bom dia, time. Painel incrível, só craque, só fera. Vai ser muito divertido participar disso e acho que muito informativo. A identidade não só é um dos vetores de ataque, mas é um dos grandes objetos de desejo, não é? Eu acho que quando um hacker ele imagina, quando algum tipo de atividade maliciosa acontece numa empresa, um dos grandes alvos é conseguir as credenciais, sobretudo aquelas que são as credenciais mais importantes, que têm maior poder, que carregam maior capacidade no nosso lado aqui do bem, de dano, do lado lá do atacante, né, de roubo de informação. Então não resta dúvida. O advento da pandemia também fez com que a gente trouxesse esse tema um pouco mais forte para a mesa, por conta de todo mundo estar trabalhando remotamente, acessando sistemas remotamente que antes não acessava. Então a questão da identidade ela volta para a mesa com muita força. Entre 1000 outros assuntos, Graça. Eu não quero me alongar aqui muito mais, queria dar boas-vindas para todo mundo. Esse é um tema super divertido, apaixonante, e eu acho que vai todo mundo curtir muito com essa conversa. Obrigada, Rafael. Marcos Neme está conosco aqui, representando a RSA. O Marcos Neme é diretor regional Brasil e Cone Sul também, da RSA, e eu queria que o Marcos Neme também desse suas boas-vindas e já comentasse também esse cenário que a gente está vivenciando e a própria colocação feita pelo Rafael de como a identidade volta nesse contexto de uma forma diferente, talvez entrando numa posição de destaque aí na pauta dos security leaders, não? Certamente. Obrigado, Graça, obrigado a todos. Time, como o Rafael e a Graça comentaram, um time de craque aqui com a gente hoje para discutir um assunto super importante, que é a identidade, né, e para onde que essa identidade vai caminhar, né, daqui para frente. E a gente vê, pessoal, que existe um ponto importante, que é a transformação digital, né, hoje em dia, que todas as empresas estão passando por esse processo, né, muitos falam da transformação digital, e não é só um jargão a palavra, né, a transformação digital, mas realmente oferece uma grande oportunidade de negócios para todos, né? As organizações estão se movendo rapidamente para se transformarem, para transformar a forma de como realizam negócios, conectando tudo digitalmente.
a fim de serem competitivas aí no mercado, né? E é mais visível, né, complementando o que o Rafael colocou, mais visível do que nunca, que para ter sucesso, essas empresas, organizações, independente de qual indústria, elas precisam fornecer serviços online, ter fluxo de troca de informações aí livremente, com as cadeias de suprimento, com os outros clientes, com os seus clientes finais, e serem capazes aí de até encontrar onde estão as informações, né, e ter acesso a elas, e como ter acesso a essas informações, né, para gerar aí insights, novos produtos, inovação. Além disso, há uma explosão aí de identidade, já que o assunto é esse, que estarão online daqui para frente, né, nesse contexto novo que a gente vive, com dispositivos aí cada vez mais conectados, né, a gente percebe isso no dia a dia. E eu estava lendo um artigo, na verdade, se prevê aí que até o final deste ano, 2020, haverá 9 bilhões de linhas de códigos produzidas por empresas que nunca criaram código antes. Então, essa realidade de oferecer aí oportunidades infinitas pela transformação digital também apresenta desafios aí de identidade contínuos, né, desafios contínuos, à medida que essas atividades são executadas em nome dos usuários. Então, eu queria trazer esse contexto também, complementando o que o Rafael colocou, e mais uma vez agradecer o tempo de todos que nos assistem, que nos escutam, nos ouvem, e a essa equipe de craques aqui, de especialistas, CISOs, que estão com a gente aqui hoje. Muito obrigado. Obrigada a você, Marcos, aos nossos parceiros, Rafael. Vocês, com certeza, vão interagir aí ao longo do nosso debate com esse timaço aí. Vamos começar o nosso debate. Vocês também que estão nos assistindo podem enviar seus comentários e perguntas. Eu gostaria de convidar a Karina Queiroz para começar, comentando, Karina, exatamente um pouco esse contexto que foi colocado pelo Rafael e pelo Marcos, né? A migração para o trabalho remoto, ela trouxe novos desafios de autenticação, né? Então, a gente percebe que quem partiu, né, para esse contexto e com diferentes níveis de maturidade, quem partiu do zero, né, obviamente enfrentou muitos problemas, teve que correr atrás, teve que, de repente, talvez aí superar alguns gaps, outros não. Eu gostaria que você comentasse um pouco como é que foi a experiência de vocês e como é que você vê essa questão, principalmente do múltiplo fator de autenticação. O quanto que você acha que essa questão da autenticação, ela ganha realmente uma posição de destaque nesse contexto agora que nós estamos vivendo e principalmente pós-pandemia. Sim, com certeza. Olá a todos, obrigada, Graça, obrigada a todos, feliz de estar aqui. Vamos ao ponto, né? A questão da pandemia, eu acho que é um ponto super importante, fez diferença, isso é importante ressaltar, que trouxe as pessoas para a tecnologia, né? Então, trouxe a identidade, né? A pessoa, de fato. Isso. Então, naturalmente, quando as pessoas começam a utilizar mais a tecnologia, mais suscetível está aos ataques, né? Basicamente isso. E grande parte dos incidentes que a gente identifica com relação a roubo de identidade, roubo da senha, enfim, está relacionado a phishing também, que são os e-mails que as pessoas costumam receber e tal, e clicam, enfim. E acabam perdendo a sua credencial, ou então pode ser por engenharia social também. Alguém liga para a pessoa e fala, olha, você teve um problema aqui, me passa sua senha que eu vou resolver. Então, assim, o que a pandemia trouxe foi um avanço, né, incrível, digital, trouxe as pessoas para a tecnologia, então, obviamente que ficou mais vulnerável. No contexto corporativo, é comum a gente montar estratégias de gestão de identidade, seja identidade privilegiada, aquelas de administradores, ou dos próprios usuários. É comum fazer isso, e durante essa transição, quer dizer, durante a transição para o work from home, né, trabalho remoto, a gente toma muito esse cuidado, porque, no fundo, a gente lidou com funcionários acessando de fora,
terceiros, né? Como ficariam os nossos fornecedores, né? Que acessos eles têm hoje e que poderiam e será que poderiam fazer esse trabalho remoto? Aqueles que iam para o escritório. Então a gente tomou alguns cuidados, sim, de fazer uma análise caso a caso. Eu vou dizer, o Rabobank aqui no Brasil ele não é tão grande quanto, né? Foi possível fazer essa análise, né? Ainda que tenha sido complexo no sentido de urgência, né? Mas foi feita uma análise. Vocês tiveram que rever caso a caso, praticamente. Caso a caso, praticamente, sim. Num espaço curto de tempo também, né? Sim, ainda que já estivesse implementado gestão de controle de acesso de todo mundo, foi importante pensar que essas pessoas estão acessando a internet de uma rede residencial, né? Que acessos elas tinham e portanto, quais privilégios elas tinham, né? E aí fizemos essa revisão durante essa transição. Então, isso foi uma preocupação que nós tivemos durante a transição. Mas é isso, Graça, eu acho que realmente o risco aumentou, porque agora as pessoas realmente têm que lidar com esse contexto mais digital, que foi o que comentou um pouco antes, comentaram um pouco antes. Então, foi complexo. Complexo. Perfeito. Agora, Galdino, comentando um pouquinho até sobre a colocação da Karina, ainda ouvindo mais uma experiência. Quer dizer, hoje a gente tem realmente aí uma série de opções, né, de autenticação, tem várias formas de você trabalhar isso, mas vivemos aí um momento bastante desafiador. Para você, foi um momento de também rever essas políticas e você acha que pós-pandemia é preciso também experimentar novos modelos, considerar outras formas de autentificação, rever o modelo de identidade? Você acha que vai ter aí uma mudança nesse contexto? Como é que você está vendo isso? Vivenciou e está vendo também a importância de rever esse modelo? Legal. Bom dia, Graça. Bom dia a todos. Uma honra e uma alegria participar novamente aqui desse evento. Sempre saio diferente, né? É uma oportunidade da gente aprender bastante com essa troca. E realmente, assim, o cenário mudou e eu acredito que a gente, e muitos colegas aqui que eu tenho conversado de segurança, está vendo esse cenário também como uma oportunidade, né? No nosso caso, especificamente, a gente tem duas grandes frentes aí, né, estratégicas de identidade. A frente interna para os funcionários e a externa para os nossos clientes, né, que no caso aqui da Eurofarma são os médicos e os pacientes, né. Internamente, assim, eu costumo dizer que a área de segurança ela foi reposicionada por um lugar mais estratégico, né, área de segurança e área de TI como um todo, né. Em meados de março, naquela semana lá do dia 15, a gente saiu de uma área de suporte para ir para o centro da estratégia de continuidade dos negócios, né? Então, e a identidade trouxe para a gente um desafio gigantesco, né? Que foi colocar todos esses funcionários em home office, né? E aqui no caso da Eurofarma, eu tenho fábrica, eu tenho administrativo, eu tenho pessoal da força de vendas, né, totalizando aí quase 7.000 colaboradores que foram para esse trabalho remoto, né? Mas nos trouxe também uma oportunidade de pautar, por exemplo, um avanço de segurança como o MFA, né, o múltiplo fator de segurança, e meio que ficou uma questão assim, uma premissa, né, para a gente, olha, vamos para o trabalho remoto, mas devemos obedecer aqui premissas básicas de segurança e assuntos que eram tão difíceis de a gente enfrentar, como, por exemplo, ter o token no celular pessoal das pessoas, o token do trabalho, se tornou um assunto muito mais fácil, muito mais palatável da gente discutir, né? Então, nesse aspecto, foi uma grande oportunidade para a gente. E hoje... Vocês conseguiram implementar isso que era um desejo que não era, que vocês não estavam conseguindo implementar, e a oportunidade da pandemia trouxe essa possibilidade.
Exatamente. Operacionalmente era muito difícil, culturalmente era muito difícil, e existiam até aspectos jurídicos, né, de você instalar, por exemplo, um aplicativo no celular pessoal, né, e tinha todas essas questões que a gente tinha que enfrentar, e durante a pandemia a gente enfrentou isso em uma manhã, né, e estava resolvido, e vamos para o trabalho remoto, e todo mundo vai ter que ter um token de celular, né, e bola rolando, né? E na frente dos clientes, depois eu vou comentar um pouco mais em detalhes para vocês, mas na frente dos clientes também, como o colega falou, houve uma revolução digital, né? No caso aqui da cadeia de saúde, a prescrição digital hoje é uma realidade, né? A telemedicina é uma realidade, né? Que também... E você, Galdino, num setor que realmente ficou no olho do furacão, né? Porque exatamente. A área de saúde, né, foi realmente um dos setores mais afetados, né, do ponto de vista de mudanças, né, dentro do contexto da pandemia, né, com certeza, né? Então, exatamente. E um setor que exatamente. E um setor que, assim, haviam discussões, né, no âmbito de Anvisa, do mercado de prescrição eletrônica, né, e que não avançavam, e com a pandemia também agora, né, nos empurrou, né, para essa nova realidade, para esse novo normal, que daqui a pouquinho a gente comenta mais em detalhe. Tá ótimo. Eu gostaria de convidar o Paulo Kimura para falar um pouco para a gente, porque está num outro segmento, que é a Serasa, e é importante a gente ouvir o Kimura sobre essa questão também, né? De autenticação, de identidade, do impacto disso num período como esse, a pandemia, e como é que você vê esse prosseguimento, se há um divisor de águas aí, e se você considera aí que questões importantes passaram a ficar em pauta e devem permanecer aí, o que você destacaria aí, Paulo, da experiência que você teve? Bom dia, Graça, bom dia aos demais colegas, espero que todos estejam bem, né? Bom, acho que Fernando e Karina abriram aí com reflexões importantes, né? Sem dúvida, eu acho que é um divisor de água, indo ao seu ponto, Graça, porque todas essas questões que o Fernando bem colocou como situações difíceis de serem implementadas foram por terra, né? No nosso caso em específico, vou trazer um pouco a nossa experiência, que eu acho que é importante compartilhar. Nós já tínhamos uma cultura de operação remota com os controles que são considerados adequados, né? Como toda a questão do duplo fator de autenticação. Mas ninguém está pronto para colocar 2.000 funcionários em casa, né, do dia para a noite. Então, o nosso desafio principal foi a questão da capacidade, né? Foi a questão em média, se tinha 300, 400 pessoas por dia conectadas, e em uma única semana a gente teve que incrementar isso pular para 2.000 pessoas ou mais. Então, também foi uma oportunidade interessante, Graça, de rever a efetividade de alguns controles, né? Então, eu acho que todo mundo aqui acompanhou um pouco, de certa forma, a dificuldade que algumas empresas que não tinham certa maturidade para essa operação remota sofrerem com os ataques, né? Como a Karina colocou, a explosão dos phishings, a gente percebeu esse movimento, muitas empresas aí tiveram problemas seríssimos aí, né, de ransomware e de exfiltração de dados, justamente por conta dessa baixa maturidade, e que é perfeitamente compreensível, né? Essa transformação digital citada pelo Marcos no início, a gente tem que entender que ela está digamos assim, se não no início, seguramente a gente não chegou no final, né? Então, muitas empresas ainda estão com essa pegada de transformação digital, mas se esquecem do famoso legado. É tentador a gente falar sobre novas soluções de autenticação, soluções de passwordless, biometria, mas existe um legado por trás que o velho usuário e a senha são fundamentais na proteção desse ambiente.
Então, voltando ao nosso ponto, voltando à nossa experiência, foi uma oportunidade para a gente checar a efetividade desses controles. E olha só, a gente identificou, sim, issues, para dizer o mínimo, né? Situações a serem resolvidas, né? A gente identificou, por exemplo, situações de algumas aplicações que não estavam devidamente mapeadas, estavam sendo possível a conexão através ou fora de uma VPN, né? A VPN é o que nos protege, a VPN é o que garante todas as políticas que a gente tem corporativas. E quando você descobre algo fora da VPN, significa que alguma coisa, né, pode te trazer esse problema, algum incidente de segurança. Então, essas verificações foram feitas a tempo, foram corrigidas no meio da pandemia, e agora, como bem colocado, e eu concordo muito com o Fernando nesse sentido, é um momento de consolidação da estratégia de segurança para a empresa, tornando-se aí parte, né, do centro, né, e da estratégia de continuidade dos negócios de todas as empresas, independente da sua maturidade, sejam as mais iniciantes nessa questão de transformação digital e segurança da informação, até as grandes empresas que estão aí consolidadas nesse segmento. Perfeito. Antes de passar para o segundo tópico e dar continuidade, que eu acho que o segundo tópico é um tema também bastante interessante, embora os que vão falar e comentar podem voltar a esse primeiro tópico. Rafael, um comentário me chamou a atenção aqui, além dos outros, obviamente, a própria Karina falou do phishing, o Fernando Galdino levantou a importância, né, do momento de poder trazer, né, implementações, como ele colocou, do token no celular, o legado que o Paulo Kimura chamou a atenção. Embora você tenha aí pela frente, né, modelos de autenticação bastante interessantes e sofisticados, você não pode esquecer o legado. Então, acho que tem um momento aí para você fazer um comentário sobre esses aspectos que são desafiadores aqui do ponto de vista do usuário. Então, você que vivenciou vários cases aí no mercado, você tem algum comentário a fazer sobre esse aspecto? Graça, obrigado. Super rica a conversa. O que a gente viu do lado de cá, quando a gente está sentado na mesa do integrador, a gente acaba vendo muitas empresas se movimentando ao mesmo tempo. Durante a época da pandemia, eu brinco aqui que o time passou quase 3 meses sem dormir, trabalhando 24/7, virando todas as empresas, virando call center, virando banco, virando varejista, virando todo mundo para trabalho remoto com segurança. Claro que cada empresa tem um nível de maturidade. Algumas têm alguns controles mais bem estabelecidos, tem uma cultura de conscientização de segurança da informação, tem já processos e tecnologias em caminho. Aquelas que tinham menos amadurecimento sofreram mais, porque acho que é muito como o Fernando falou, tudo que se discutiu durante alguns anos e por algum motivo não se conseguiu aprovar, às 9 da manhã se conversou e meio-dia estava em execução, não é? E aí vinha realmente não só o aspecto da maturidade de uso de tecnologia, mas da capacidade de execução, que o Kimura muito bem coloca. Tá bom, então agora temos as tecnologias aqui no lugar, elaboramos um plano, como é que a gente pega 7 mil, 12 mil, 17 mil pessoas e vira para o trabalho remoto agora, né? É agora, o prazo é agora, né? Então, e aí vem um componente importante, as empresas que já tinham uma boa teia de sustentação, ou seja, já tinham um bom ecossistema de segurança, tinham um bom relacionamento com o vendor, tinham um bom relacionamento com os integradores, conseguiu usar essa força de trabalho estendida, conseguiu usar esse expertise na hora correta e conseguiu dar mais agilidade. Então, foi um momento muito difícil, eu acho que muitas empresas foram super vitoriosas e a gente tem que celebrar isso. Algumas passaram realmente dificuldade, foram até casos que apareceram na mídia e coisas desse tipo, onde a gente quer muito poder ajudar mais nesse tipo de reação. Agora, sobretudo, coloca muito em evidência a questão do risco. Se até então o risco que vinha sendo tratado, às vezes, no subsolo da empresa, ele entra como uma característica importante. Não bastava falar que segurança da informação, que cybersecurity era o 5º risco global do mundo, mas de repente ele precisou se materializar de uma forma muito forte para ele conseguir ganhar a interlocução adequada e um conjunto de recursos adequados. Agora, eu concordo que é só o início, viu? A jornada da transformação digital, ela é contínua, assim como a jornada do risco, ela é só o início, ela precisa se consolidar. Perfeito.
Vamos dar continuidade. Leia, você já está acompanhando aí, se tiverem aí pedidos de comentários, mas eu vou seguir aqui a nossa... A Karina, ela já até levantou a mão, né? Não sei se ela quer complementar tá bom. alguma coisa. Karina. Uhum. Tá, eu vou dar continuidade aqui, já volto para a Karina. Nós temos um segundo tópico aqui que eu considero importante para a gente discutir. Gestão de risco, como o Rafael colocou, também é importante. Mas, antes disso, eu acho que um aspecto aqui que a gente não pode pular, e o Galdino levantou isso, é quando a gente fala de identidade, autenticação, a gente passa muito pela experiência do usuário. Eu acho que hoje todo usuário, né, tem a sua visão e a sua percepção do que é você ter que se autenticar, você ter que se identificar, você ter que... Então, qualquer política, qualquer sistema, tudo que você tem que implementar nessa área não pode perder de vista a questão da experiência do usuário, do que a gente gosta de chamar de customer experience. E conseguir ter esse equilíbrio, né, entre o que você vai usar como autenticação, como que você vai, né, garantir que isso seja algo que realmente seja confortável, aderente ao usuário, seja ele um consumidor lá na ponta, ou seu usuário corporativo, é muito importante. Então, Daniela, eu queria que você, principalmente Heineken, comentasse que, óbvio, é uma empresa, né, que tem todo o seu usuário corporativo, mas tem o olho no consumidor, né? Obviamente não tem, né, trabalha direto com o consumidor, mas é uma empresa de consumo, uma indústria de consumo. Então, o consumidor é muito importante, né? Seja ele usuário. Então, tudo que envolve consumidor, e eu, como consumidora, me sinto muitas vezes falando, nossa, mas esse modelo pode até ser seguro, mas está chato. Eu estou achando que esse negócio podia ser melhor, podia ser mais friendly. Então, acho que a autenticação tem muito isso, né? Como é que você vê esse equilíbrio, né? Hoje, um desafio para a segurança implementar esses controles e não perder de vista essa questão. Sim, Graça. Obrigada pelo convite, pessoal. Muito bom dia. Bom, falando de uma indústria, né, como a Heineken, a maior preocupação do nosso business, né, do nosso core, do nosso negócio, é a satisfação do nosso cliente, seja ele, como você comentou, interno ou externo, né. A grande preocupação está voltada assim, eu preciso garantir a segurança e eu tenho vários níveis de conhecimento e cultura dentro de uma mesma companhia. Como, por exemplo, se eu vou lidar com um múltiplo fator de autenticação, por exemplo, com um nível de escritório corporativo, a experiência do usuário, que, como você disse, é muito importante, é bem mais tranquila, porque ele já é um usuário que já está acostumado a fazer... trabalhar com o computador, se logar, mas faz parte do dia dele, do dia a dia dele, aquela forma de trabalhar. Então, assim, muitas vezes pode parecer chato, mas ele se adapta muito facilmente. O nosso maior desafio, Graça, na verdade, está vinculado às pessoas que a gente chama que estão no campo. Ou seja, como que eu aplico a mesma camada de segurança para um promotor de vendas que trabalha na rua, que trabalha no supermercado e tem que atender o nosso cliente, só que ele está com um smartphone e o nível, né, de conhecimento dele, até o que ele pode fazer dentro do smartphone, se eu complico o dia a dia dele. Então, assim, o business diz que ele tem que ser efetivo, que ele tem que produzir, que ele tem que encantar o nosso consumidor. Ao mesmo tempo, tem a parte da segurança da informação dizendo que ele tem que tomar alguns cuidados. Então, para nós, o maior desafio foi esse, ou seja, nosso time de vendas estar capacitado para fazer esse tipo de autenticação, para a gente não correr nenhum risco de segurança, mas, ao mesmo tempo, a gente não perder qualidade do nosso atendimento, da nossa equipe de vendas na rua. E a mesma coisa, por exemplo, para nosso time, que a gente é uma indústria, né, a gente tem que produzir. A gente tinha vetores como, eu posso ter um lockdown na cidade, como que eu produzo cerveja se pedirem para fechar porque não era considerado essencial, né? Como que eu acesso remoto uma planta minha para fazer com que uma linha de produção não pare? E aí também tem dois tipos de usuário aí, eu tenho os experts, mas eu tenho aquelas pessoas que estão acostumadas, infelizmente, né, ou felizmente, porque a função deles é apertar botões. Então, assim, para a gente foi super complicado, a gente teve que analisar perfil de áreas para poder adaptar os controles, ou a maioria das vezes dele, mais mitigatório, para evitar qualquer tipo de risco e, ao mesmo tempo,
não impactar o business. E para o nosso consumidor, mais a questão que a Karina comentou, né, de phishing, vinculada ao quanto que saiu na mídia de promoções da Heineken, né, que se você compartilhar com a sua agenda, você ganha produtos gratuitos, a gente vai mandar barril de Heineken para a sua casa. Como que a gente conscientiza o nosso consumidor, que não são os nossos usuários, a entenderem que aquilo não faz parte de uma campanha ou uma promoção da nossa cerveja e conscientizá-los? Então, a gente meio que compartilhou com os nossos consumidores nossas políticas de segurança da informação, estendeu nosso programa de conscientização dentro dos nossos portais para aqueles consumidores que tinham dificuldade de saber distinguir se aquilo realmente era ou não algo de verdade, né, era factível, e também como que a gente trataria essa questão de identidade para não afetar a imagem corporativa, a imagem da Heineken, porque era uma fake news ou algo nesse sentido. Então, para a gente foi bem complexo, a gente teve que olhar para vários nichos e tratar cada situação de uma forma diferente. Muito, muito interessante, muito bom. Karina, você tinha pedido a palavra, você quer comentar algo? Rapidinho. Vou comentar, deixa eu ver se eu estou no... Tá. Na verdade, eu queria dizer o seguinte, que, no fundo, essa migração para a pandemia contou muito mais com o nosso poder de resposta do que outra coisa, né? Esses desafios que ela estava comentando agora, sobre o user experience, ele já acontece diariamente, né? Isso já é uma realidade, né? Quer dizer, a gente está sempre lutando para implementar a segurança e, ao mesmo tempo, ter a boa experiência do usuário. E eu achei fantástico no final, quando ela comentou sobre a conscientização, porque no fundo é isso. Se você passa a utilizar mais esse meio digital, se você agora entrou no meio digital, você precisa aprender algumas regrinhas. Você precisa entender que alguns controles são necessários para o seu bem, né? Então, a gente já faz isso no mundo corporativo, só que agora as pessoas não estão no mundo corporativo apenas, né? Estão em casa. Então, as pessoas que estão em casa precisam dessa conscientização também, né? Eu faço um trabalho com crianças, conscientização em cyber para criança, pais, educadores, e é a mesma coisa. O pai quer saber o que está acontecendo e precisa, então, receber uma certa educação. A criança também. Então, eu acho que todo mundo entender que há um benefício, né, na implementação desses controles. E nós, como líderes de segurança, que estudamos isso há muito tempo, tentar também chegar num controle que não seja o mais chato, né? Aquele controle chato para o usuário. Porque existem inúmeras formas de fazer controle, né? Sim, então, mas eu acredito que todos nós trabalhamos e pensamos nisso também, no user experience. Sim. Mas nem sempre dá para chegar 100%. Encontrar esse ponto bacana, de equilíbrio, né? Leia, vou voltar aqui para a minha ordem, mas vai anotando aí, tá? Isso, é exatamente o Elton que pediu a palavra e é ele que a gente vai chamar. Tá depois a gente passa para o Marcos, tá? Tá bom. Elton, gostaria que você também comentasse, acho que teu foco também, nesse caso, nós estamos aqui já no segundo tópico, né? Falando desse ponto de equilíbrio. Você trabalha, no caso, olhando tanto o usuário corporativo, mas também o usuário, no caso, consumidor, né? Como é que é essa tua relação? Como é que vocês estão trabalhando essa questão da identidade, dos fatores aí de autenticação? Joia, bom, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade de participar dos painéis. E imagina, acho que como todo mundo já... Prata da casa. Com certeza. E como todo mundo já colocou algumas experiências corporativas, eu vou levar para um outro universo, tá? Como eu te falei, eu vou jogar uma pimentinha, como sempre, né? E aí, eu vou dizer o seguinte, como todo mundo já comentou, existem níveis de maturidade diferente em que as empresas foram pegas durante a pandemia. E quando a gente fala em níveis de maturidade diferentes, indo um pouquinho mais no detalhe, existe a questão da conscientização dos usuários, existe a interpretação do uso da segurança, se a segurança ela faz parte do pilar de sustentação da empresa, se ela é estratégica, se ela é mais operacional. E olhando tudo isso, né, o
uma das coisas que eu vejo que é uma tendência, e até falando de futuro, tá? Eu andei estudando, eu não sei se o pessoal já ouviu falar, mas as Nações Unidas criou uma agenda para 2030, e uma das coisas, e um dos goals para 2030 é uma unificação da identidade dentro do mundo governamental. E aí, trazendo isso para dentro das empresas, e traz também a questão da experiência do usuário, quando você unifica a identidade, você deixa com que o usuário tenha um pouco mais de controle a respeito daquilo que ele faz, e tira a parte do techniquez do dia a dia dele. Então, se você usa um single sign-on, por exemplo, tá? Você cria um portal user-friendly, um portal self-service, onde a pessoa pode fazer um unlock da sua conta, ou pode trocar sua senha, e você consegue aplicar todas as políticas de senha dentro de uma única ferramenta, e que isso acaba sendo replicado dentro de todos os seus sistemas e assim por diante. E isso é uma tendência não só nas empresas, e aí eu falo de uma maneira geral, não só dentro da minha empresa, mas de uma maneira geral. E isso também vai ser uma tendência para o futuro quando a gente falar em termos de governo. Porque teve até um projeto na Índia que eles aplicaram uma identidade única e evita até situações como aconteceu no Brasil, de quando a gente ouve, existem pessoas fantasmas. Espera aí, como assim pessoas fantasmas? Pessoas que não estavam em sistema nenhum, pessoas que não estavam em cadastro nenhum. E trazendo isso para a nossa realidade corporativa, a gente também tem a questão das pessoas que, de repente, compartilham senha. Se eu se eu implemento um single sign-on, e as pessoas têm... não, para fazer essa atividade eu pego a senha do João. Mas para fazer aquela eu pego a senha do Pedro. Sim. E aí, como é que você implementa um single sign-on, entendeu? Então, assim, eu parto do seguinte princípio: a conscientização das pessoas, ela é primordial. E aí, trazendo um pouco para a nossa realidade da pandemia, assim, as pessoas hoje, elas estão muito mais vulneráveis e muito mais tolerantes do que elas estavam antes da pandemia. E isso leva a uma fragilidade que está sendo explorada, entendeu? Então, quando eu falo em termos de mais vulneráveis, é que, invariavelmente, assim, obviamente que existem situações adversas, mas e existem extremos. Então, nós temos pessoas e setores que estão nadando de braçada, assim, o pessoal está assim, deslanchando, está fazendo... está passando muito bem pela pandemia, mas existem outros setores que não. E aí é fácil. Uma pessoa que está vulnerável, que ela, de repente, não está conseguindo honrar com todos os seus compromissos, se ela recebe um WhatsApp, um SMS, falando, olha, detectamos que não houve um pagamento, clique aqui para fazer tal coisa, a pessoa clica, entendeu? A pessoa clica. Então, assim, voltando, né, para o tema, experiência do usuário e segurança é o uso de ferramentas para que faça com que a jornada do usuário seja a mais tranquila e a mais friendly possível. Mas essa sua colocação, Elton, é muito interessante. A Leia havia comentado comigo que o Marcos tinha pedido a palavra, então agora eu vou trazer o Marcos para comentar essa pimenta que o Elton colocou. Muito bom. Parece muito até bom. que eu combinei com o Elton, né? Mas parece mesmo. A gente combinou, né? A gente combinou. Foi. Tudo combinado, estava tudo combinado. E agora, Marcos? E agora? Uma única identidade? É isso? Sensacional. Sensacional o que o Elton comentou, e que todos comentaram, né? O Galdino, todos, o Paulo, né? A Daniela. Eu anotei alguns pontos aqui importantes do lado corporativo, né? Do lado de TI. Ô, Marcos, olha só, isso é porque eu ainda não trouxe as perguntas da plateia, hein? Você precisa ver, tem umas pegadinhas aqui da plateia, excelente. Estou guardando aqui. Excelente. Vamos respondê-las. E o que todos comentaram aqui com relação a... olha, como que é importante, né? A necessidade, ela gera oportunidade, né? Então, todos nós estamos passando por uma necessidade
e que gera uma oportunidade até de colocar a área de segurança no centro do negócio, né? Acho que a Karina comentou isso, o Galdino também, o Paulo, e com relação à experiência do usuário, né? Eu acho que, e trazendo o que o Elton colocou, a conscientização, o trabalho que as empresas fazem internamente para os seus colaboradores e externamente para os seus clientes, né, o seu público, a segurança fazendo parte do negócio e essa unificação de identidade vai ao encontro o que nós, fabricantes de tecnologia, a gente precisa estar alinhados a essa necessidade, porque gera também uma oportunidade. A tecnologia, ela precisa se adequar a essa experiência de usuário, né, a experiência que seja inteligente, uma tecnologia que seja inteligente para que se adapte a qualquer tipo de caso de uso. Olha que desafio os fabricantes, eu estou trazendo aqui o lado do fabricante, a tecnologia, porque o Elton comentou, né, a ferramenta que deve ser utilizada, a escolha, o processo de escolha também deve ser muito bem realizado. Então, e precisa ser generalizado em todos os casos de uso, quando se fala em termos de acesso. Então, ela precisa ser fácil para os seus usuários corporativos, né, os usuários aí precisam ser aplicativos, informações com um mínimo de fricção, né, uma maior experiência. Essa autenticação adicional ela só deve ser utilizada quando realmente necessário. Né? E isso faz com que as equipes de helpdesk, os prestadores de serviços, né, os terceiros, os parceiros, os clientes, os funcionários, eles sejam muito bem treinados e capacitados para isso. Quando a gente fala de unificação de identidade, a tecnologia ela precisa estar pronta para isso. O single sign-on, vale a pena utilizar single sign-on, vale a pena utilizar passwordless, mas a tecnologia ela precisa se adequar a todos esses casos de uso de maneira inteligente, para que a unificação, a padronização da identidade seja possível, porque se a tecnologia não tiver uma base inteligente e poder trazer essa capacidade de integração com os aplicativos, sejam eles físicos ou em nuvem, né, a gente vai comentar também sobre serviços, SaaS e nuvem mais para frente, certamente, a tecnologia ela precisa prover essa inteligência, essa flexibilidade, tanto para a área de TI, na implementação, na integração, e garantir o que as empresas sabem fazer o seu melhor, né? Prover serviços de qualidade, né? Conscientizar os seus clientes, os seus parceiros, assim como todos os comentários aqui colocados, muito bem colocados. Perfeito, Marcos. Obrigada. Eu vou trazer aqui alguns comentários, na verdade vou reunir num comentário vários que estão sendo trazidos aqui para vocês que estão participando. Muitos parabéns aqui da nossa audiência, pelos comentários, ótimos insights que vocês estão trazendo aqui para a nossa plateia. Esse comentário é o do Marcelo Mafra. E tem uma pergunta do Ricardo Capozzi, que eu vou direcionar para o Hélio Ciso, do Banco Cetelem. Hélio, eu gostaria que você comentasse nesse momento, né, o que nós estamos conversando, mas a pergunta do Capozzi vai no seguinte sentido. Se hoje nós podemos afirmar que nós teremos um modelo robusto de garantia de identidade quando a inteligência artificial puder nos ajudar. Então, na verdade, aí temos aí um comentário e, de novo, olhando para o futuro, já pensando se a inteligência artificial vai poder nos ajudar a ter um modelo, já estamos entrando nessa discussão, né, de qual seria, então, um modelo mais user-friendly, mais próximo aí do usuário, se a inteligência artificial, você acredita que tem essa expectativa de que possa nos ajudar. Bom dia a todos, prazer estar aqui de novo, obrigado pelo convite. Prazer Graça. É nosso, Hélio, também está virando prata da casa, você. É verdade, é verdade. Obrigada. Bom, vamos lá. Primeiro, só voltando um pouquinho aí, complementando o que os colegas falaram, né? Claro, todo direito. Eu acho que um ponto que é importante para todo mundo, que no final gera o resultado efetivo, é a parte de gestão de risco. Porque nós temos aí, quando a gente fala de identidade, principalmente no nosso caso lá no banco, nós temos usuários corporativos,
nós temos fornecedores que acessam nossos dados, nós temos os parceiros de varejo, correspondentes bancários, e nós temos os clientes. Para cada caso, né, a gente tem que tratar de uma forma diferente, com base no risco. E quando a gente fala de parceiro, então, a gente está falando de mais de 100 parceiros que têm algum acesso à informação confidencial ou informação crítica. A gente necessita fazer uma análise detalhada de risco de cada um desses parceiros. E isso é um ponto bem complexo, né? Nós temos a resolução do Bacen, a 4658, que realmente foca nessa parte e tem nos ajudado. A gente já tinha trabalhado nisso e aí facilitou esse trabalho, né? A gente já estava um pouco adiantado. Por coincidência, sem combinar também, a gente acabou usando uma solução da RSA para ajudar nesse desafio, que é o Archer, que é a própria, que faz a gestão de risco, tanto corporativo, de TI, como de fornecedores. Então, isso auxiliou bastante a gente. Então, assim, para cada parceiro, para cada tipo de acesso que os parceiros têm, a gente implementou um nível de autenticação específico. Porque, no nosso caso, não foi possível definir um padrão para todo mundo. Tá? Hélio, Hélio, vou te interromper porque chegou uma pergunta do André para você, nesse momento, dizendo o seguinte: Hélio, excelente colocação, vários níveis de identidade. Usar uma única identidade, nesse caso, não seria complicado, já que você tem vários perfis de usuários? Exatamente. Esse é o grande desafio para a gente, porque se você não tiver uma análise detalhada de risco, você definir uma identidade única, você pode colocar aí a sua operação em risco ou as informações dos clientes em risco. Então, tem que ser baseado, o perfil tem que ser baseado no risco de cada transação. Então, isso é fundamental. Agora, voltando aí à pergunta, eu acho que sim, né? Cada vez mais a gente está trabalhando com os dados, com a inteligência e gestão de dados para melhorar a autenticação dos usuários. Hoje, especificamente, nós não fazemos ainda um processo automatizado, mas nós temos um processo pós-acesso de avaliar tudo que o usuário faz para saber se teve algum desvio ou não de comportamento ou que possa indicar um acesso indevido. Então, com o avanço da tecnologia, eu acredito que sim, a inteligência artificial vai ser fundamental para que a gente possa, no momento do acesso, identificar algum desvio e aí elevar o acesso ou requisitar uma autenticação adicional. Ótimo. Rafael, só para complementar, o André volta aqui dizendo o seguinte: o governo federal, sim, está apostando em login único com a integração dos portais públicos no site gov.br. Mas acho que no mundo corporativo seria um pouco mais difícil. Você consegue comentar bem rápido essa questão, só para a gente pular para outro tópico, de ter uma única identidade e o quanto isso é complicado, se é uma única identidade, mas múltiplo fator de autenticação? Esclarece só esse ponto, porque pipocou um monte de pergunta aqui na plateia sobre isso. Tá bom, obrigado, Graça. Eu vou tentar endereçar. Esse é um tópico um pouquinho mais complexo, porque o primeiro ponto dele é esse passo filosófico que a gente tem, né? Segurança versus agilidade versus conveniência, que a gente vem conversando. Porque se eu aplico demasiadas camadas de segurança, eu posso impactar a agilidade do negócio, essa não ser uma recomendação tão interessante, porque ela pode impactar no nível de adoção no final e ter alguma rejeição. Então tem que ter um pouco de cuidado com isso. Hoje a gente tem muita tecnologia, as empresas estão cada vez mais heterogêneas, então aí volta para o assunto complexidade, né? Múltiplas identidades, múltiplos papéis, múltiplas formas de acesso e múltiplas tecnologias de back que precisam ser integradas para que isso fala, e aí vem a história do mapa de risco, a transação em cima dessas tecnologias. Então eu acho que o Hélio endereçou muito bem isso, e eu jogo no time que ele está advogando,
que esse tipo de coisa é interessante, é desejado, causa uma facilidade de uso muito grande, o Elton comentou muito bem, quanto mais conveniência a gente dá, maior é a adoção, mais rápida é a absorção dessa prática de segurança. Agora, isso tem que ser orientado ao risco. Né? Caso a caso, cada organização precisa entender bem o risco das suas transações, os seus riscos que estão estipulados por lei, os seus riscos que estão estipulados por confidencialidade, e em cima disso traçar um plano para fazer com que essa plataforma tecnológica vá na direção da unificação. Né? São projetos bonitos de serem feitos, mas são complexos, sim. Perfeito. Adriana, gostaria de trazer você aqui para a nossa conversa. Já tivemos 2 tópicos importantes aqui, né? Estamos indo para um terceiro, que seria esse momento da gestão do risco, e de como essa gestão do risco ela é fundamental para poder estabelecer qual o modelo de autenticação que vai ser utilizado para cada perfil. E aí surgiu uma pergunta aqui que pode... Me desculpem, eu não sou expert no assunto, mas o André, de novo, o André está aqui mandando muitas perguntas. Ele diz o seguinte: tivemos um período onde o BIOD foi um tema, né, e foi pauta aí da área de segurança. E, na minha opinião, quem não priorizou esse tema sofreu bastante durante o home office. Eu gostaria de saber, na sua opinião, se as empresas que adotaram esse modelo e que as pessoas já trabalhavam com seus dispositivos e com modelos de segurança, autenticação e tudo já implementado em dispositivos pessoais, tiveram mais facilidade quando estabeleceram um modelo de home office. Então, Adriana, de certa forma, está um pouco sim dentro do nosso contexto, né? Talvez tenha a ver lá com aquela primeira pergunta de como é que foi essa entrada no home office, como é que ficou a questão da identidade, da autenticação, e aí se você puder também comentar um pouquinho, atender a pergunta aí que veio pela nossa plateia. Então, a questão do home office para a gente foi interessante, porque 70 mil empregados, fornecedores, parceiros, terceirizados. Né? Esse número... Vou até tomar uma água. E aí eu concordo com o ponto que quando você tem contratos robustos, tudo fica menos difícil. Então, você consegue que a sua capacidade caminhe de uma forma mais flexível nesse sentido. E foi o que aconteceu, né? A gente conseguiu transformar a questão do uso da VPN, não foi com facilidade, mas foi com agilidade, que era o requisito necessário. As questões de segurança tiveram todos que ser revistos de alguma forma, e tinha que ser assim mesmo, porque como uma empresa tradicional, como um banco altamente regulado, né, que somos, foi uma boa oportunidade da gente fazer muita coisa que a gente, até por conforto, né, não fazia, em termos de transformação digital e em termos de inovação. Então, realmente, a segurança assumiu um papel de protagonismo, um papel estratégico que é o dela. Aqui na Caixa, esse assunto está no risco, então ele já tem esse viés estratégico, e dentro do risco, não tem como você fazer escolhas que não sejam orientadas ao risco, sob o risco de você fazer e ter visões operacionais e muito míopes. Então, numa instituição desse tamanho, onde qualquer tipo de equívoco é muito relevante, a gente não pode se dar o direito. E aí, quando a gente fala da questão de identidade, o papel também que a gente tem da educação digital, né? O programa que a gente está imerso aqui na Caixa é uma grande transformação digital, né? A gente trouxe para a bancarização 30 milhões de cidadãos que estavam à sombra, à margem, que nunca entraram numa instituição financeira na vida.
que não sabe digitar a senha no ATM, que não sabe o que é um ATM. E aí, user experience, na veia, né? E o user é um cidadão com outro cidadão, gente, porque ele precisa do humano. Nesse momento, é o humano que faz a diferença. Não tem tecnologia que substitua, porque essa pessoa está extremamente fragilizada, vulnerável, e ele tem medo. Então, ele não teve tempo de se adaptar. Ele não teve tempo nem de pensar. Ele só precisa do dinheiro dele para comprar comida. Então, assim, é um banho de realidade que a gente toma, né? A gente pega a teoria e fala assim, que legal, mas vamos para a realidade? Que ela no nosso país, é porque assim, o nosso país é o nosso país, de dimensões e de culturas e de realidades diversas. Então, assim, uma coisa é você desenhar segurança para o mundo corporativo, uma coisa é você desenhar aplicativos para um público digitalizado, outra coisa é você fazer tudo isso para alguém que vai usar pela primeira vez, enquanto cidadão digital. Então, você tem que pensar nessa escala educativa, né? E tudo isso foi vivenciado num momento de pandemia, no momento onde está todo mundo na maior muvuca, né? Não é nem mundo VUCA, é muvuca mesmo. E aí a gente vê quantas oportunidades, né? Assim, não dá para ver o lado ruim da coisa. Eu só consigo ver quantas oportunidades para todos os lados, particularmente para a Caixa, que eu acho que é uma puta empresa. E eu acho que o que você colocou, Adriana, é muito interessante, porque é exatamente isso, né? Uma grande oportunidade de você bancarizar e testar exatamente essa user experience na veia, né? A tecnologia estando a serviço no momento tão crítico e você vê o que é importante nesse momento, o que vale, né? O que funciona, o que na tecnologia realmente faz diferença na hora que você tem que colocar uma pessoa que nunca usou um aplicativo, nunca baixou, nunca fez nada. E dá-lhe agile, né? Agile, agile e agile. Né? Muito legal, ótima a sua experiência. Leia, alguém pedindo a palavra aí há muito tempo na fila, para não ser justa. O Nelson está aqui pedindo a palavra. Nelson, tá, então vou passar para o Nelson. Depois do Nelson, o Edson também quer falar. Tá bom. Nelson. Eu queria comentar com relação à adoção. Por favor. Primeiro, agradecer o convite, Graça, sempre um prazer falar com você. Prazer em conhecer os colegas ainda aqui virtualmente. É a primeira vez, Nelson, que você está aqui no online? Acho que é, né? Nessa fase aqui online né? Nessa fase online, sim, a primeira vez. Ah, sim. Então, bem-vindo aqui na TVD, na fase online, pandemia. Na fase online. Quem conduziu, né, a transformação digital não foi necessidade, não foi tecnologia, foi um vírus, né? Esse tal de Covid-19. Exatamente. E pegando o gancho do que foi comentado, né, há um tempo atrás, perguntado pelo André, dito também me perdoe, eu sou um pouco ruim de nomes, a nossa colega da Caixa Econômica, Adriana. Adriana. Me perdoe, Adriana, por favor. Ela falou da adoção, de colocar funcionários, principalmente de empresas e órgãos públicos, trabalhando remotamente. A pergunta que o André fez sobre a adoção de nuvem, né, do governo, ainda são coisas que no setor público são tratados como tabu. Né? No setor público, se você não está lá na sua mesa, se você não é visto, as pessoas já direcionam para um funcionário fantasma, ou que está com má vontade, ou que está somente tirando o dinheiro do contribuinte. Então, esse foi o primeiro desafio que a gente colocou para colocar, no caso, todo o estado do Rio de Janeiro trabalhando remotamente. Eu colaborei com a parte da Secretaria de Fazenda. Mas a adoção de nuvem pública, a gente entra em alguns paradoxos bem estranhos, né? A gente tem duas leis que regem o funcionalismo, uma que rege o funcionalismo público, que rege toda a informação pública, que é a lei da transparência,
deixa eu pegar aqui o número exato dela, que é a Lei 12.527, de 2011, que ordena lá a categorização e a classificação das informações que devem ser publicadas e disponibilizadas para a população, em modo geral. E a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, a 13.709, que dá lá a privacidade, a garantia, a confiabilidade e confidencialidade da informação. Elas são leis que nos trazem paradoxos. Então, quando a gente fala de adoção em nuvem, a gente entra batendo de frente com essas duas leis. Como que a gente garante, primeiro, a transparência que nos é pedido pela Lei da Transparência, e como que a gente garante a privacidade e a confidencialidade da informação pela LGPD. Né? Então, esse está sendo o principal desafio de todo o governo na adoção de uma nuvem 100% pública. Existe um movimento, esse movimento é uma via sem volta, e só a única coisa é temporal e como resolver essas duas leis que acabam sendo paradoxais entre si. Né? Então, esse era o comentário que eu queria fazer com relação à parte da adoção da nuvem que o André perguntou. Né? Que o André perguntou, né? É. Tá bom. Obrigada, Nelson. Leia, temos mais um pedido? Temos. O Elton pediu e o Edson também. O Edson já fez algum comentário? Não, Elton, vamos deixar o Edson falar, aí depois você complementa. Para a gente chegar às 11 com todos já tendo feito o comentário, porque aí a gente tem um tempo suficiente para fazer um bate-bola aí entre todos novamente. Né? Então, bom dia, pessoal, para quem entrou depois, eu acabei não falando, mas é mais um resumo do que eu acho que já foi comentado pela Karina, pelo Fernando, o Elton, né? Mas esse ponto da identidade, a gente teve um desafio muito grande com a questão do home office. Tecnicamente, a gente estava muito habilitado para mandar o pessoal para trabalhar em casa. Porém, como a maioria dos nossos colaboradores trabalhavam dentro dos escritórios, eram poucas pessoas que usavam um token para acesso a VPN, né, outros fatores de autenticação. A gente já está fazendo uma conscientização dos usuários para usar o segundo fator de autenticação em ferramentas que eles usam no dia a dia, né, como WhatsApp, Facebook, e tivemos questões com relação a questionamentos de pessoas que não tinham telefones corporativos, e por que eu tenho que instalar um aplicativo no meu telefone. E aí nós procuramos outras alternativas desse segundo fator, ser enviado por SMS ou através de uma ligação. E aí acabou as pessoas, não, vamos partir para o aplicativo, né? Questionamentos da área jurídica, questionamos a área jurídica junto com o pessoal de RH. Mas eu acho que esse ponto da identidade, a questão que o Elton comentou de facilitar a vida do usuário, acho que é um ponto importante, porque quando os usuários olham a segurança, falam, já vi esse pessoal dificultar a nossa vida, né? Isso é um ponto que o pessoal... que o usuário pega, mas o pessoal da segurança trava tudo, dificulta a nossa vida. Então, assim, você começar com educação, com ferramentas que facilite a vida do usuário, por exemplo, essa questão de reset de senha, desbloqueio, já era um produto que a gente tinha há algum tempo na empresa. Então, nesse meio da pandemia, nós conseguimos colocar um service desk remoto, tirar a cultura do usuário de ficar precisando do analista de TI ali do lado da mesa dele. Então, foram alguns processos que a pandemia ajudou, né? Nós conseguimos dinheiro para algumas coisas que até então eram mitos da companhia, né? Então, a gente sempre lidou com vírus virtual, né? Agora nós estamos cuidando com um vírus real, então... Exato. Que acaba envolvendo vidas, né? Então, isso tem facilitado bastante a nossa vida, a empresa o nosso perímetro de preocupação mudou drasticamente, né? A gente olhava muito para dentro da empresa, hoje a gente olha ao redor do mundo. E a inteligência artificial, acho que vai ajudar muito. Hoje, você avaliar o comportamento do usuário, ele é fundamental para saber se aquela credencial, ela sempre faz login no Brasil, por que ela está fazendo login agora fora do Brasil?
né? Então, você ter esse tipo de monitoramento, apesar de parecer básico, né? Você saber de onde seus usuários estão fazendo login, mas é um ponto importante. Esse usuário aqui, ele só faz no Brasil, por que agora ele vai fazer um login nos Estados Unidos? Tem realmente viajando? Então, nós chegamos a fazer uns cross-checkings com o pessoal, falar, nós detectamos aqui que um usuário seu está fazendo login em outro país. Realmente a pessoa está viajando, né? Aí pegamos questões assim, não, a pessoa é do atendimento, mas nós vamos ligar para lá para o pessoal de atendimento e ver se realmente essa pessoa está de férias ou está fazendo algum trabalho e está viajando, né? Então, o meu ponto ainda é a educação do usuário. Enquanto ele estava dentro da empresa, ele tinha em mente que a responsabilidade da segurança era da equipe de segurança. Hoje você acha que ele em casa, ele assumiu mais responsabilidade? Exatamente. Do ponto de vista de segurança. A gente prega para os usuários, você faz parte da segurança. Você é dono da sua credencial. Não é a equipe de segurança. Né? E você percebeu, com essa ida do funcionário para casa, você percebe que ele assumiu mais esse nível de segurança estando em casa? Quer dizer, você percebe isso? Em termos de educação digital, você sente que pesou mais essa responsabilidade? Eu tenho uma métrica eu tenho uma métrica que a gente passou a controlar, que é quantos e-mails que o usuário desconfia de phishing é reportado para nós. Isso cresceu absurdamente depois de algumas campanhas que a gente fez. Uhum. O usuário, ele tem, e não é só os C-levels, não, o pessoal que já está acostumado com tecnologia, o usuário mais básico mesmo, tem reportado, recebi esse e-mail, é phishing, não então, acho que a educação, a gente começou um programa forte de educação, o ano passado vinha algumas gotinhas, mês a mês, esse ano a gente lançou algumas iniciativas, agora a gente começa um programa um pouco mais forte com relação à educação. Mas eu acho que é um conjunto, não é só ferramentas. Isso que o Edson está colocando, Rafael, eu queria que você fizesse um comentário rápido, algumas perguntas estão chegando aqui também em relação, para a gente fechar esse assunto do user experience, do consumer experience, em relação a isso, se na pandemia também, esse aspecto que o Edson colocou, de aculturamento digital, a própria Adriana também falou, de certa forma, um pouco sobre isso, no processo de digitalização das pessoas, se também o usuário não passa a ter uma consciência maior sobre a importância da segurança no momento que ele está em casa, no momento que ele tem que assumir um pouco mais essa responsabilidade, e se isso também não é um momento importante para você implementar também modelos, né, de autenticação, que talvez, como o próprio Galdino colocou, houve uma oportunidade de se implementar coisas que antes não, e que se aproveita o momento também, que talvez não seja tão chato, que ele entenda que realmente, para se conectar, para estar remoto e trabalhar nesse modelo, precisa realmente de alguns processos e alguns fatores aí de autenticação para ter um pouco mais de segurança. Então, tem alguns comentários nesse sentido aqui da nossa plateia. Se você acredita que, pós-pandemia, a gente vai estar falando de, talvez, uma outra cultura em relação à identidade, a importância da autenticação. Tá bom. Eu acho que tem vários fatores nessa história. Agora, antes de responder isso, eu queria dizer que, ouvindo aqui um pouco do relato de cada um de vocês, queria dar parabéns, né? Porque passar por a pandemia e fazer o que é feito operacionalmente, a gente que vive desse lado do balcão, que é o lado da implementação, de serviço, de realmente ver as coisas serem executadas, é uma beleza ver a execução que essas empresas aqui estão conseguindo fazer nos seus negócios. Verdade, né? Empresas importantes que sustentam grande parte da operação do país, se você parar para pensar, não é? A gente viveu e vive com a pandemia uma ameaça de colapso, né? O que faz com que a questão de risco volte e aí circula e volta para o assunto onde a gente está, né? A pandemia, ela trouxe para a gente o risco estendido, que de certo modo a gente já via vivendo com a transformação digital. Quando a gente falava em migrar para a nuvem, tem um paradigma diferente. O Nelson bem coloca, os colegas bem colocam. Quando a gente fala em absorção de
máquinas que não pertencem à companhia, bring your own device, ou até para a área industrial, os IoT chegando, você começa a ver animais novos aparecendo dentro dessa história, e todos eles com algum tipo de acesso, com algum tipo de privilégio, com algum tipo de possibilidade de entrada, e aí circula de volta para o assunto identidade, né? Então esse risco estendido que a pandemia trouxe, está todo mundo em casa, está todo mundo remoto, você tem muito pouca autoridade sobre o que acontece dentro daquela casa, né? Você tem muito mais autoridade naturalmente do que acontece dentro da corporação, que é uma estratégia de segurança que você veio definindo e refinando ano após ano, mês após mês. De repente você precisa mudar essa estratégia para uma área onde você tem pouca autoridade. E aí a questão da conscientização naturalmente vem com mais força, porque quem tem autoridade naquele lugar, se não estiver consciente, ele intencionalmente ou não, ele pode atrapalhar toda a estratégia que foi criada. Não é? Então vem um nível de conscientização maior, né, do ponto de vista do usuário, da ponta, né, do processo. Agora, Graça, é importante dizer que o que conquista esse usuário é esse equilíbrio. É como o pessoal falou, puxa, ele está trabalhando aqui, de repente aparece um acesso do Japão. Faz sentido pedir uma autenticação extra para ele, não é um incômodo nesse sentido, porque é uma atividade atípica. Agora, todo dia que ele está sentado na casa dele trabalhando do mesmo ponto geográfico, talvez não faça sentido e seria muito intrusivo fazer isso. Então, esse cuidado que o time de segurança tem ao escolher uma tecnologia que permita você dar uma experiência para o usuário com menos fricção, como o Neme bem coloca, ele faz com que essa adoção na cultura da ponta de fato aconteça. Você cria aliados ao invés de criar aquela posição do cara, lá vem o cara de segurança atrapalhar a gente, como o Edson colocou, né? Eu também já ouvi isso, Edson, muitas vezes. Mas hoje o mundo não é mais assim, hoje os times de segurança não são mais assim, são muito conscientes da importância que segurança tem como um elemento estratégico, como parte do processo de negócio. Então, tenta ter menos atrito possível, o mais transparente, o mais invisível possível, mas usar o máximo possível de tecnologias para garantir que no back você tem toda a informação necessária e a interferência no momento onde a interferência precisa ser feita, porque é uma situação de risco mapeado. Perfeito. Eu só posso comentar só 10 segundos, 30 segundos. O Carlos e o Henrique ainda para falar, não é isso? Tá. Exatamente. Rapidinho, porque como a gente está falando, o Rafa colocou bem rapidamente sobre a questão de risco, né? O risco digital, ele é um desafio, eu posso até dizer multidimensional, porque ele requer, acho que todos aqui vão concordar, uma coordenação entre todas as funções de uma organização, que hoje, muitas das vezes, elas são isoladas. Então, esse risco digital, a gestão do risco digital, ela precisa dessa nova perspectiva, né, onde essas abordagens tradicionais que criam esses gaps na compreensão da verdadeira natureza do risco, porque a vulnerabilidade está aí, né? Então, é preciso ter essa visibilidade total e integrar o pessoal de TI, integrar o pessoal de segurança, o pessoal de negócios, o pessoal de risco operacional. E essa integração faz com que esses gaps ou esses que ofuscam as decisões futuras de implementar um processo, tecnologia, para garantir segurança para os seus clientes e colaboradores, é fundamental, e por isso que aqui na RSA a gente fala gestão integrada de risco, né? Quando eu vejo, quem comentou aqui foi quando o Hélio comentou que utiliza uma solução nossa, inclusive, para ajudá-los nessa gestão de risco, né? É a tecnologia que ajuda nessa integração, nessa gestão de riscos, envolvendo várias funções dentro da organização. Eu só queria trazer esse assunto para a gente não olhar o risco de maneira isolada dentro de uma organização. Eu acho que aqui todos devem concordar com isso, e acho que isso faz a diferença na hora de tomar a decisão. Perfeito. Um comentário antes de passar a palavra para o Carlos. Nelson, o André faz o seguinte comentário: são desafios adicionais do contexto público. Nelson, da Cefaz, sabe disso. Acho que a TVD poderia ter uma mesa só com gestores públicos. Fica aí. André, a sua sugestão. É um desafio único. Você, Nelson. Vou anotar, já está registrado. André, ele é do Inmetro, está acompanhando com a gente aqui o nosso debate, está mandando um monte de perguntas, está deixando aqui uma sugestão do setor público.
precisa aí de uma atenção maior, a TVD precisa fazer uma mesa redonda só com o pessoal do setor público aí, para tratar uma série de questões. Obrigada, André. Aí, concordo com o André, e vou aceitar isso sem ofício. Carlos, com você. Ficamos aí. Carlos, olha só, nós temos um terceiro tópico, é o último, mas eu queria que você fique à vontade para comentar os demais. E esse último tópico não foi combinado, mas a Suzana mandou uma pergunta. Tenho pensado sim, no retorno da terceirização ou dos serviços, no sentido de minimizar riscos, custos e a preocupação constante de ficar dependente. Isso faz sentido para vocês? É a pergunta da Suzana aqui, que está acompanhando com a gente. Então, esse já estava aqui na nossa pauta como último tópico, né? Se, diante de tantos desafios, se talvez essa questão não pudesse ser aí uma questão importante de ser trabalhada no modelo de serviço, no modelo talvez de SaaS, e a gente não, para não dizer que não falamos de cloud, né, de nuvem, trabalhar isso num contexto também assim. Então, fique à vontade para comentar, Carlos, e poder até responder a pergunta da Suzana também. Boa tarde a todos, né? Um prazer estar aqui, aos colegas aqui, né? Estando meu bom dia. Nosso, a Graça, Carlos, agradecendo o convite de vocês, né? Primeira vez que eu participo aí de um evento dessa natureza. Eu sei, seja bem-vindo. Gostou? Muito obrigado, está sendo Graça. bom? Sim, muito agradável, muito agradável. Bom, deixa eu colocar um pouquinho, né? Acho que um aspecto, né? Não fugindo muito da pergunta da nossa espectadora, mas um pouco uma diversidade aí de cases aí, né? E até respeitando o Henrique, que senão eu tenho ele para falar ainda, né, Henrique? Eu queria falar um pouco da Autopaz, né? Do problema da identidade, do ponto de vista, né? Do transporte, né? Que é onde a Autopaz atua. Tem uma empresa de 10 anos, né? Nós temos aproximadamente 15 milhões de clientes em cadastro, 4,5 milhões de transações por dia, né? Com cartões ativos. Quando vocês falam esses números, a minha água até acabou, Carlos. Olha só, está quase acabando. Eu fico que nem o Rafael, eu tenho vontade de bater palma para todos vocês, né, Rafael? Como é que esse pessoal enfrentou esses desafios nesse contexto? Pois é. E aí, hoje a Autopaz atua hoje no segmento de transporte, né? Tanto no modais de trilho, metrô e trens urbanos, né? Com os usuários todos incluídos, e nos ônibus também, né? Todo lugar que chama de pneu. O grande desafio, de um lado, que é o desafio do negócio, né? Hoje, na questão de identidade, ela está bem associada a um case bastante diferente do que vocês já reportaram, que é a portabilidade do cartão, né? Nós temos hoje um cartão na qual o usuário utiliza os validadores, né? E, mais recentemente, nós estamos utilizando também biometria. Então, não deixa de ser, né, um case de duplo fator de autenticação, né? Com a complexidade de um segmento que opera offline muitas das vezes, né? Só quando o ônibus, por exemplo, chega à garagem, ele vai conectar a base e passar as transações, enfim, do que ocorreram. Então, é um segmento bastante específico, né? Com um volume bastante elevado, se vocês começar a considerar, né, o problema, né? Hoje para a Autopaz, né, existe o desafio de adotar cartões multiuso que possam tanto atender a nossa questão de transporte, né, quanto a questão de outros negócios, na mesma carteira do cartão, por exemplo, né, seria uma possibilidade. Ainda não é um drive de negócio, mas eu acho que o momento, né, principalmente considerando que o governo do Estado de São Paulo está implantando aí um novo sistema de uso de QR Code para compra e, enfim, venda de passagens, né? Então, é uma oportunidade aí de testar novas tecnologias. Do ponto de vista do escritório, nós passamos por essa questão aí de ter que colocar nossos usuários praticamente da noite para o dia, né? Porque foi numa sexta-feira, anunciaram o lockdown e, enfim, na segunda-feira estava 100% do efetivo trabalhando, né? Com isso. Eu queria alçar só alguns pontos de perspectiva para não me alongar muito em relação ao assunto, né? Primeiro, que existe tecnologia hoje para a eliminação da password, né? Nós, grandes fabricantes e players do mercado estão disponibilizando essa tecnologia, né? Padrões abertos como o FIDO, né? Por exemplo, de uso de chaves, autenticação tanto comportamental quanto fisiológica já amadureceram.
E, enfim, eu acho que a segurança tem duas missões. Primeiro, sustentar o negócio. Então, a segurança, a missão primordial é sustentar e não se opor ao negócio, não causar desconforto. A postura da área de segurança como um determinador, como um gerador de regras e impositora, essa postura ela acabou. E se você começar a pensar tanto agora no que nós vemos em DevSecOps, enfim, da postura do profissional de segurança, ela está muito mais para o lado colaborativo do que para o lado positivo, né? Então, a nossa missão enquanto profissionais, ela não pode se perder. E em relação só à eficácia das ações, né, não perder de vista aí os 3 pilares fundamentais, né, que são as pessoas, em primeiro lugar, né, o elo mais fraco, os processos e a tecnologia. Não se implanta nenhuma panaceia de solução de fornecedor, isoladamente, sem uma cultura de segurança, sem o apoio do board, ela se consolida, né? Então, quando falamos aqui de identidade, estamos falando também, por tabela, de cultura organizacional. E aí eu digo que nós temos os 2 grandes problemas ainda hoje, por incrível que pareça, né? Existe o problema da conscientização dos executivos com relação ao negócio, e existe o problema também da falta de profissionais na área, né? Quando se fala em adoção de várias tecnologias, quando se fala em nuvem, principalmente, segurança de nuvem, no Brasil nós estamos passando um problema muito sério, né? E aí vai um apelo para quem estiver ouvindo da parte educacional, de formação de profissionais para que a gente consiga chegar a um patamar mais elevado, tá bom? Eu não respondi a pergunta da espectadora, porque eu achei mais importante abordar esse assunto. Vou passar a palavra para você, Graça. Tá bom, mas não tem problema. A gente fica com a pergunta aqui, depois o próprio Marcos ou Rafael podem responder. Eu queria passar a palavra para o Henrique, para a gente não deixar de ter o comentário do Henrique, assim como o Carlos aproveitou para fazer aí, deixar seu comentário sobre os aspectos. Eu vou deixar o Henrique também à vontade para comentar aí o aspecto que você achar mais relevante. Henrique, por favor. Ok. Bom dia aí, Graça. Bom dia aos colegas aí do debate, à plateia. Antes de emitir meu comentário, eu preciso dar um feedback positivo, né? É a segunda vez que eu tenho a oportunidade de participar desse debate, né? Da primeira vez foi de grande valia, porque através dos comentários dos colegas que ali participaram, eu consegui consolidar, né, um projeto de segurança colaborativa dentro da instituição, para a atuação massiva aí dos profissionais, né? Então foi bem bacana, então trago esse feedback. Que bom. Em relação... Ó, batendo palminha aí, ó. Ok, muito bom. Fico feliz, esse retorno para a gente aqui é ótimo. A Leia também super feliz aí. Que bom, Henrique. Bem bacana. Obrigada. Em relação ao tema que está sendo discutido, né? Queria começar dizendo que muitos segmentos têm o ano de 2020 como perdido, né? Por conta da pandemia. Mas no caso da segurança, não é bem assim, né? Tanto do ponto de vista comercial quanto técnico. Eu digo até que o ano de 2020 está sendo bastante movimentado, porque nós temos 2 divisores de água aí, né? O primeiro é a LGPD, né? Que começou no ano passado, mas também está aí nesse ano, trazendo uma grande transformação, né? Uma mudança de cultura, né? Eu tenho um colega que diz que antes, né, especificamente dentro da segurança, os investimentos eram feitos ali na seringa e agora serão no catéter, né? Por conta aí da LGPD e também por conta da pandemia, né? A pandemia em si, ela também é um divisor de água, né? Trouxe bastante movimentação para a área de segurança, né? Ela também acabou expondo algumas fragilidades, né? Por exemplo, planos de negócio e continuidade foram revistos, né, por conta desse acontecimento de força maior, expôs algumas carências de ferramentas e controles de segurança. Está sendo uma grande prova de fogo, né, para nós da área de segurança e também convergindo aí para essa questão de identidade, né, da autenticação do usuário. Fala-se muito em BioD, especificamente em relação à minha realidade aqui na instituição, né? A gente não tem essa cultura de BioD, mas a gente meio que parcialmente acabou implementando de uma forma até interessante, porque os dispositivos não foram cedidos para os profissionais, né? Nós temos hoje 2.000 profissionais em casa, então eles estão utilizando os seus próprios dispositivos de casa para conectar no nosso ambiente via VPN, né? VDI não é uma realidade nossa aqui ainda.
E essa mudança, né, esse tipo de conexão, ela trouxe para a gente uma grande aprendizagem, né? Particularmente, eu acredito que os erros em si, eles servem como grandes lições, né? Até um paradoxo para a área de segurança, quem é do Blue Team, que trabalha mais assim, para evitar que os erros aconteçam e ser o mais assertivo possível. Mas algumas fragilidades, elas acabam trazendo uma grande lição para a gente, né? No caso especificamente aqui do nosso cenário, isso nos permitiu rever algumas políticas de controles, né? E aqui a gente utilizou uma receitinha de bolo bem básica aí relacionada à identidade, que é o protocolo 3A, né? Que é autenticação, autorização e auditoria. Então, com esse novo método de acesso por parte dos profissionais, né? Esses controles, eles foram revistos e alguns serviços foram implementados, né? Pegando ali o primeiro A, por exemplo, que é o de autenticação, foi possível, então, implementar um segundo fator de autenticação, rever a política de senha, se estava adequada para esse tipo de acesso, né? Ainda ali dentro de autorização, foram revistas questões das permissões, o que aquele determinado usuário tem acesso dentro do ambiente, até onde ele pode chegar. Aí entra a questão do risco. Se essa credencial ela for violada, quais os impactos nós teremos no nosso ambiente, né? Então, esses tipos de controles e políticas foram revistas e também a questão de auditoria, né? Quais atividades esse usuário está exercendo aqui dentro do nosso ambiente? Isso também expôs a necessidade de a gente aderir ou contratar ferramentas que possam colaborar para a gente ter uma proteção, uma defesa em profundidade aí mais assertiva, né? Um outro desafio que nós enfrentamos aqui do ponto de vista educacional é porque hoje, né, conhece muito a PUC Minas, mas na verdade a PUC Minas é a Sociedade Mineira de Cultura, que compreende aí tanto alunos, né, mais de 70 mil alunos aqui do estado e fora também, de ensino superior, mas nós também temos o Colégio Santa Maria, que são 3 unidades que compreende aí alunos desde o ensino infantil até o ensino médio. E foi um grande desafio trazer esses alunos, né, para um ambiente de nuvem. Nós contamos com um parceiro. Imagino isso, porque a área de educação, vocês tiveram que colocar todos esses alunos em modelo online, né? Foi um grande desafio. É diferente de né? EAD, né? Sim, com certeza. Eu sei, tenho filhos, acho que a maioria aqui tem também, e sabe o quanto foi desafiador para a área de educação, também de uma hora para outra, todos esses crianças e adolescentes, todos eles conectados aí no seu caso, né? Acredito, né? Por mais que, por exemplo, a minha filha, né? Por mais que ela tivesse uma cultura digital, essa faixa etária, mas mesmo assim foi desafiador, porque uma coisa é você entrar para assistir um vídeo, né? Para ficar ali se divertindo, entretenimento. Outra coisa é você ficar de 7 da manhã até 1h30 da tarde, estudando, fazendo provas, e eles não tinham essa cultura, né? E os professores também. Então, está sendo um aprendizado muito grande, né? E segurança também muito em cima, para fazer prova, uma série de questões, inclusive de identidade. Ela fez até agora um pré-vestibular que teve uma autenticação, enfim, uma série de questões aí, né? Então, eu vi muita segurança ali envolvida no processo, né? Muito interessante também. Verdade. Então, acho que o que se destaca nessa questão, né, relacionada à identidade, foi a implementação do segundo fator de autenticação, né, que é um recurso muito importante em relação à autenticação do usuário, até mesmo para evitar, em caso de um ataque de força bruta, até uma exposição da credencial. O segundo fator de autenticação visa coibir, né, e evitar que uma credencial seja violada ou que a pessoa realmente obtenha um acesso, né? Então, foi um grande destaque no que diz respeito a essa autenticação relacionada aí à identidade, né? Então, só para finalizar, o ano de 2020 tem sido um ano aí bem proveitoso, no meu entendimento, aí para a área de segurança, e nós vamos colher frutos ainda, né? Após essa pandemia aí, como lições aprendidas aqui durante essa fase, né, de pandemia. Com certeza, Henrique. A área de educação, acho que, assim como saúde, enfim, todos os segmentos, né? Aprendendo bastante. Estou olhando aqui o nosso cronômetro, né? Felizmente, reloginho só correndo. Leia, muita gente pediu a palavra ainda. O Elton quer falar e o Fernando. Eu acho que dá tempo de trazê-los para a gente finalizar. Rapidinho. E tem a Elton pergunta e depois pipocando o Fernando. aqui.
Pois Vamos fazer o seguinte, então, Elton e o Fernando que pediram rapidinho, e aí eu jogo para o Rafael no final para responder a pergunta aí sobre serviços, tá, Rafael? Rafael e Marcos podem fazer seus comentários finais e responder essa pergunta. Ok. Elton, você pediu a palavra agora, eu vou ser severa, eu vou ter que levantar a mãozinha se demorar muito. Não, rapidinho, rapidinho. Vou ultrapassar aqui o tempo. Não, relaxa. Na verdade, Graça, eu pedi a palavra porque eu acho que eu vou deixar aqui não só um pouquinho de pimenta, mas eu vou derrubar o pote de pimenta inteiro. E aí todo mundo vai ficar com um gostinho de quero mais. Porque é o seguinte, a gente falou, eu concordo com tudo que foi dito, só que eu acredito que um ponto extremamente importante que eu acho que tem que ser levado em consideração é a questão da... existem dois tipos de identidade pessoal e a impessoal. Quando você fala da impessoal, a gente está falando da parte mais crítica, que é o time técnico. Então, a gente sai de uma esfera onde a palavra-chave é a conscientização das pessoas para uma outra palavra que é a responsabilização. Então, o usuário técnico, a pessoa que está lá no dia a dia, pôr a mão na massa, ela tem a responsabilidade de lidar com informações sensíveis, tem a responsabilidade de cuidar das suas contas de acesso. E aí existe uma questão extremamente relevante, que é como que eu posso hoje falar em uma proliferação de microserviços, aonde os serviços eles também devem ser autenticados dentro da minha estrutura, e como é que eu lido com isso? Como é que eu cuido para que os acessos que acontecem em background, eles serão realmente geridos? E aí entra, sim, bem en passant, que é a questão da responsabilização quando você delega parte da sua gestão. Então, você levar o seu ambiente para a nuvem, existe, acho que, se eu não me engano, a única coisa que é sua responsabilidade, independente se você é on-premise, se você é IaaS, se você é PaaS, se você é SaaS, é a questão da gestão das contas, a gestão das autenticações. Como que você faz a gestão do seu usuário, como que você dá acesso ao sysadmin, como que você revoga, como que você troca, se você usa cofre de senha, se você não usa. Então, assim, isso daqui é a pimentinha final, para que, de repente, fique até um segundo painel, para que a gente fale sobre a responsabilidade das pessoas que estão do lado técnico, tá? E como fica também a questão da responsabilidade da empresa quando ela resolve delegar parte dessa gestão, implementando uma nuvem ou levando para um terceiro e assim por diante. E só fazendo uma brincadeira, eu acho que o pessoal de segurança sempre foi marginalizado, né? Porque talvez todo mundo viu como um firewall, que é sempre deny all as default. Então, assim, tudo que vai pedir é sempre não pode. Então, levando o time de segurança para ser mais estratégico, todo mundo vai ouvir mais sim. Eu acredito nisso. Leia. Perfeito. O Fernando e depois o Paulo também queria comentar rapidinho, aí a gente consegue finalizar. Então, o meu comentário é rápido. Eu acredito que, assim, retomando a questão da conscientização, né, acredito que da mesma forma que a gente aprendeu na pandemia que nós temos que usar álcool em gel, né, lavar as mãos, né, distanciamento social, uso de máscara, né, é uma medida de proteção, a gente aprendeu também que o segundo fator de autenticação é fundamental. E é muito legal quando você... É muito legal quando você encontra um usuário agora no retorno para o escritório, que ele estava acostumado a usar o segundo fator de autenticação e numa aplicação legada que tem aqui dentro do escritório, ele vê que não pediu o segundo fator e ele me para no corredor e fala assim: Fernando, escuta, estou acessando um tal de um sistema. Eu vou bater palminha. Cara, não solicitou o token. Olha, a gente não está diante de uma situação perigosa, né? Então, isso está materializando que a gente está conseguindo mudar o comportamento, a cultura. Sensacional isso. E isso que a gente, eu acho que tem que aproveitar e ver como uma oportunidade. Isso é muito interessante. Essa sua colocação é sensacional, porque é isso mesmo, né? Quer dizer, as pessoas
Eu acho que mesmo depois da pandemia, certos cuidados, eu vou usar o exemplo, gente boba, mas assim, eu nunca tive hábito de tirar o calçado ao entrar em casa. E alguns amigos tinham esse hábito, e eu achava isso, falava assim, ai, que saco essa coisa. Mas você sabe que isso faz todo sentido, mesmo depois da pandemia. Faz sentido, gente, porque você vem da rua, né? E uma série de coisas, né, você traz. Então, assim, tem algumas coisas e hábitos que realmente, depois da pandemia, você vai acabar trazendo para o seu dia a dia, de higiene, de cuidado, de segurança. E agora você falou esse sensacional, duplo fator de autenticação. Vai ser uma preocupação muito boa. Gostei. Leia, próximo. Paulo, por favor. O meu ponto é só para repercutir uma fala do colega Hélio em relação à questão da visão de riscos, né? Eu tenho percebido muitos erros, talvez erros honestos, né, de uma cultura de restrição para os usuários de maneira igualitária. O que eu quero dizer com isso? Na minha visão, é um erro a gente tratar os usuários de uma forma igual, sendo que eles têm perfis completamente diferentes, né? Então, é natural que a gente veja, por exemplo, regras restritivas, eu vou bloquear isso, vou bloquear aquilo, quando, na verdade, a gente poderia dar uma flexibilidade maior, aumentando e melhorando a experiência desse usuário. E, na outra esfera, a gente tem aí pessoas que, eventualmente, podem ter um acesso privilegiado a uma base de dados PII, e você não toma o cuidado de bloquear o acesso a ferramentas de compartilhamento de arquivos, ou mesmo um acesso a um pendrive. Muitas vezes o próprio presidente da empresa não tem o acesso que um analista lá na parte de governança de dados tem. Então, eu vejo isso acontecer bastante. Então, eu acho, indo ao ponto da gestão de usuários e identidades, a gente precisa saber se o gestor de segurança não conhece o perfil, não tem esses segmentos de perfis de usuários por risco, né? Eu acho que ele deveria fazê-lo para ter regras, por exemplo, mais ostensivas para um programa de DLP para o usuário, a depender desse perfil, né? Então, eu vejo isso acontecer muito, né? A gente tratar usuários, né, tratar os pacientes, aí, digamos assim, um assunto da moda, com o mesmo remédio, sendo que a gente tem perfis completamente diferentes. E indo ao ponto do Edson, o colega falou sobre a questão de comportamento. Eu acho que está surgindo aí um skill, uma oportunidade para profissionais de analytics se integrarem cada vez mais aos times de segurança. Nós temos muitos dados, e muitos desses dados são dados não estruturados, né? E a partir do momento que a gente consiga fazer a concentração desses dados e dar alguma inteligência, algum uso àquele data lake, não data lake, ok? Data lake, esse lago de dados, a gente pode oportunizar e entender melhor qual é o comportamento desse usuário no futuro. Lá no passado, os mais antigos vão lembrando daquele filme Minority Report, que eles prediziam, né, a chance de uma pessoa cometer um crime. Então, a gente tem também a oportunidade de predizer a chance de um usuário, baseado nos acessos que ele tem, versus o comportamento que ele tem, gerar um incidente de segurança. Então, acho que não é mais o profissional de segurança raiz, aquele cara que era bit byte, ou aquele cara que estava focado na gestão dos usuários. De repente, cientistas de dados podem agregar muito valor a essa operação que está nascendo com essa transformação digital, que inclui, por que não, o time de segurança da informação. Beleza. Ok. Pronto, Leia, atendemos aí. Pronto, atendemos todos. Rafael, vamos finalizar com o seu comentário final e uma resposta aí à nossa pergunta da Suzana, que, na verdade, volta aqui, depois que o Elton fez o comentário, né? A gestão de riscos e o processo de identificação e avaliação realmente é muito sensível, e concordo que a escolha e a decisão de fazer isso com um parceiro deva ser um momento muito difícil e decisivo para a segurança. Então, ela volta aqui, depois da pimenta, do vidro, né, de pimenta aí que o Elton soltou,
E, com certeza, é um tema importante que eu já vi que, pelos comentários da plateia, a gente precisa, talvez, voltar aí no próximo debate. Já ficam 2 sugestões de debates aqui para a gente trazer para a TVD. Muito boa a plateia aí participando com a gente. Ótimo. Legal. Obrigado, Graça. Eu, por definição, eu sou um otimista, sabe? Eu sou um believer, né? Eu acho que ninguém passa por esse tipo de situação e sai igual. E é isso que está acontecendo com o mundo, né? O mundo não vai passar pela pandemia e vai sair igual. O mundo não vai passar por grandes eventos catastróficos e sair igual nunca, né? A gente tem uma natureza evolutiva e eu tendo, como um believer, eu tendo a acreditar que é uma natureza evolutiva para o bem, né? Muitos assuntos apareceram aqui na conversa e fica claro que o mundo foi posto à prova na sua capacidade de resiliência. Eu consigo continuar a fazer cerveja? Por favor, consiga. Continue, precisamos, né? Eu consigo continuar a fazer remédio? Sim, por favor, precisamos, não é? Então, mas todo mundo, assim, brincadeiras à parte, todo mundo foi colocado à prova, e uma prova de resiliência, não é? E quando a gente olha para essa capacidade de resiliência, ela está muito associada à capacidade de reação. E quando a gente pensa que o mundo é muito reação, é muito execução, é a nossa capacidade de repente, implementar ideias muito rápido, de maneira ágil, com toda essa demanda que vem pela evolução no mundo, a gente volta para a história do ecossistema, né? E volta para a história, eu gosto muito quando a Adriana bem coloca, que ela fala, olha, a gente trouxe 30 milhões de pessoas não bancarizadas, eu precisei botar uma pessoa para conversar com a outra, porque tinha um aspecto de conforto que precisava ser oferecido. Do mesmo jeito que a gente se preocupa em conforto para quando um usuário está fazendo um login no nosso sistema para fazer uma transação online, e eu não quero ser intrusivo, mas eu quero que ele saiba que eu estou lá, garantindo a segurança dele, não é? Para a gente conseguir reagir rápido, precisa de ecossistema. Ninguém consegue fazer as coisas sozinhos, né? Acho que já passou o tempo onde a gente achava que a área de segurança ela era uma área secreta dentro da empresa. Todos nós que estamos aqui sabemos que podemos até ser competidores em algumas arenas, mas que quando o assunto é segurança, todo mundo tem que dar a mão, porque é um problema global e está bastante bem evidenciado durante a pandemia como um problema global. E aí isso leva para a história do serviço, Graça, que é a pergunta, né? Essa história toda para contextualizar por que serviço faz sentido, porque o serviço é a forma de ter a extensão da sua empresa, é a forma de fazer com que as empresas se conectem e montem um ecossistema para conseguirem reagir rápido, para conseguir inovar em escala e rápido e para conseguir fazer o mundo evoluir. Não é possível mais trabalhar sozinho, é preciso trabalhar em ecossistema. E segurança, cada vez mais com a sua evolução, não podemos esquecer, segurança é uma disciplina nova, ela nasceu na nossa geração, né, quando o primeiro antivírus foi inventado, quando o primeiro firewall foi inventado, não sorri, né, é isso mesmo, nasceu na nossa geração, estou acusando, nasceu na nossa geração, e nós estamos amadurecendo a forma como ela está encontrando no mundo. Como muitos assuntos, como muitos setores já passaram, nós também estamos passando pela revolução do serviço. A segurança transparente é uma segurança como serviço, seja interno, seja externo, não é? Então, quais são os parâmetros aceitáveis e adequados para que esse serviço se estabeleça e se democratize pelo mundo? Porque, não tenhamos dúvida, não haverá Terra 2, mundo digital, se segurança não for democratizado. Senão a gente vai até lá, esse mundo digital novo, vai olhar e falar, opa, não quero ficar aqui não. Ele não é seguro, segurança não foi democratizada, eu vou fazer força para voltar para a realidade anterior e vamos ficar perdidos num limbo, não é? Então, o serviço ele tem a ver com isso também, com a democratização da segurança, é a única forma de dar escala que o mundo precisa para que isso aconteça. Para as organizações, na minha concepção, o serviço está muito associado à capacidade de resiliência, né? As boas empresas que tinham bons contratos fizeram uma boa transição na pandemia, outras sofreram muito, conseguiram fazer seu trabalho, mas de modo muito sofrido, né? Mas com certeza, né, Rafael, é um tema muito interessante, com muitos desdobramentos, acho que fica aí também como sugestão, a gente vale voltar, né, a a nossa pauta aqui, mais uma vez, para a gente debater. Marcos, sua despedida aí rapidinho, agradecimento aí à nossa equipe, porque agora já puxou uma orelha, agora o pessoal já está puxando outra aqui. No meu chat interno, o pessoal acaba, Graça, chega, já estourou o tempo. Muito bom, e aqui o pessoal
pessoal, o público diz assim, não acaba, vai até meio-dia. São duas correntes aqui, o público que não quer que acabe e a minha equipe dizendo, termina, já estourou o tempo. Muito bom, serei breve. Quero primeiro parabenizar também, unindo aí ao Rafael e a todos, né, pelo trabalho que todos vocês, né, executivos, líderes de segurança das empresas, não só os colegas que estão aqui, os executivos convidados que estão aqui presentes aqui nesse painel, mas que todos estão escutando, nos assistindo, porque realmente é um trabalho de responsabilidade, zelo, para sempre prover algo melhor, né? Criar um mundo digital melhor, quem sabe não para nossa geração, né, Rafael, mas para as nossas futuras gerações. Eu acho que esse é um trabalho bem honroso aqui de todos nós. Então, parabéns a todos vocês também. A gente abordou vários assuntos, né? Eu queria só comentar também rapidamente um assunto sobre o que o Henrique e o Elton, né, jogando a pimenta, o vidro de pimenta aí no debate, sobre e colocar um conceito que é a governança, né? Isso tudo que ele falou é a governança da identidade que permite que você implemente controles de segurança, conformidade, por exemplo, segregações de tarefas, permissões de acessos não autorizados, para garantir que os objetivos aí de uma determinada política, norma, uma nova lei e controles sejam atendidos de uma maneira contínua, né? Então, a governança da identidade, não só a gestão da identidade, ela é importante, mas a governança da identidade vem como, talvez, o tempero para essa pimenta que o Elton colocou aqui para nós, né? E, claro, a gente reconhece que toda organização ela é diferente, né, com funções, ferramentas, tecnologias, clientes, públicos diferentes, níveis de maturidade, foi colocado aqui também, diferentes, exclusivos, né, que foram desenvolvidos aí para gerenciar os riscos digitais. E a maneira como se gerencia risco digital hoje, partindo de todos os comentários que colocamos aqui, precisa ser de uma maneira integrada. E é isso que eu gostaria também de finalizar aqui agradecendo, e a parte do serviço sendo um braço estendido da organização para auxiliar nessa gestão integrada dos riscos, nessa transformação digital que todas as empresas estão passando, é fundamental. Então, para finalizar, Graça e todos da equipe e todos os convidados, muito obrigado. Um excelente conteúdo aqui apresentado, experiências compartilhadas aqui com todos. Né? Fantástico, muito obrigado. Fantástico. A galera aqui também que está nos acompanhando, deixando aqui parabéns a Suzana, parabéns a todos pela variedade de assuntos, pelo compartilhamento de conhecimentos, muitos parabéns aqui. Muitos comentários aqui a todos. Eu só tenho a agradecer a esse timaço que esteve conosco aqui durante esse tempo. Muito obrigada. Eu vou colocar minhas palminhas aqui também, porque foram experiências fantásticas compartilhadas. Só tenho a agradecer a esse timaço aqui e agradecer a vocês também, nossa plateia, aqui na TVD. Continuem conosco, teremos mais programas, mais debates com os nossos parceiros. Obrigada, ETEC Nova Rede, obrigada a RSA, Rafael, Marcos, obrigada a vocês, CISOs, que estiveram conosco. Até uma próxima oportunidade, gente. Continue conosco, obrigada. Tchau, valeu, muito bom. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Tchau.